na infância, né? Sobre o que é valor, né? A gente não entende, a gente só vai pedindo. Dá R$ 2, dá 50 centavos e a gente acaba não tendo a explicação. Mas a gente vê que o seu currículo ele é extenso, é uma profissional que poucos têm aqui no Ceará, talvez no Brasil também. Mas conte um pouquinho da sua história, como foi que você entrou nesse mundo da contabilidade, o porquê a contabilidade, se você pensa só em seguir um caminho mais voltado à finança, se você se encontrou realmente é isso, para a gente começar a discutir aqui sobre como é que a gente vai educar esse povo, viu, menino? Vamos educar o povo. Tá, eu vou falar um pouco como é que eu entrei na contabilidade, né? Não tentando desvirtuar aqui do foco do que me pediram para falar. Eu comecei muito cedo a trabalhar, aos 14 anos, porque eu queria muito trabalhar, né? Então, eu trabalhei na Secretaria da Fazenda, era um projeto chamado Meu Primeiro Emprego, e eu ganhava lá meio salário mínimo na época. E a verdade é que ali eu ganhava esse dinheiro e o primeiro salário que eu ganhei, eu nunca vou esquecer, eu fui e comprei roupa, né? Eu comprei roupa pra mim ali no centro da cidade. Normal. É, e foi super legal essa experiência. E lá na Cefaz, eu tinha muito, apesar de estar isolada, porque o projeto do meu primeiro emprego, eu trabalhava dentro de um arquivo, né? Eu era arquivista. Eu tinha muito contato com fiscais da fazenda, tinha muito contato com a galera que era contadora, economista, e isso começou a me interessar. Então, o interesse pela contabilidade surgiu dali. Foi ali que eu decidi o caminho que eu iria seguir, que era a contabilidade, Já começou primeira experiência, a né? primeira experiência. Já com 14, mas começou cedo. Eu comecei muito 14 cedo, anos de idade. muito cedo. Rapaz, tem até um fato curioso. A Simone foi lá, a Simone é minha irmã, né? E ela comprou o primeiro computador lá de casa, Do gente. bairro. Do bairro. A rua ia ver o computador. Vocês não entendem, existe uma fila para ver o computador. E era daquele tempo que você cobria o computador, cobria o teclado, cobria o CPU. Menino. Então, e já mostrava aí que já economizava para investir, né? Porque o computador naquela época foi um baita no investimento, né, Simone? Sim. E assim, a compra do computador, o mais interessante que, gente, e vocês vão ver que são duas fases da minha vida, né? Antes da faculdade, depois da faculdade e depois que eu me formei. Na verdade, tem umas 3 fases aqui. Naquela época que eu comecei a trabalhar, que eu vi uma oportunidade, na verdade, surgiu uma oportunidade, o estágio era de 1 ano, né? Esse projeto era de 1 ano. E os fiscais da fazenda sempre contratavam ali os freelancers, naquela época não se chamava freelancer, eram os digitadores mesmo, para ajudá-los ali no trabalho deles. E eu achei muito interessante que eles pagavam por isso. Então eu comecei a fazer uns trabalhos de freelance ali, de digitação, né? E eu vi que era algo interessante, que eu fazia em casa, eu já trabalhava home office algumas vezes, e algumas vezes eu ia para o escritório de algum deles, trabalhar lá. Então foi com esse dinheiro e com essa ideia de fazer dinheiro que eu comprei um computador. Então eu comprei um computador para trabalhar e também, claro, acessar a internet naquela época, né? Bate-papo, hein, menino? Bate-papo off, pula essa parte, mas então eu comprei esse computador exatamente também para ganhar dinheiro, né? Tinha esse lado ali meu de ganhar dinheiro. Simone, e como foi a questão de se preparar para a faculdade, para fazer, prestar vestibular? Como foi essa virada de chave? Vou fazer o UFC, o S, e teve o Cefet também, eu era muito pequeno, mas a gente sabe que você estudou muito, Naquela época não tinha o Enem, né? certo? Então as grandes faculdades públicas era a UFC, a UES e também tinha o Cefet, né? E assim, na minha cabeça tinha que ser pública, meus pais não tinham condições de pagar uma universidade particular, que naquela época só se falava em Unifor, né? Não existiam todas essas opções que nós temos hoje. Então era estudar para a UES, para a UFC e para o Cefet. Então assim, eu estudava em escola pública, né? E a gente tinha muito aquela ideia de que quem estudava em escola pública não ia conseguir passar na universidade pública, era muito mais difícil. E realmente é, gente, porque a qualidade do ensino público não era boa. E acredito que hoje não está muito diferente. Então, quando eu decidi fazer contabilidade,
eu já estava também em paralelo fazendo esses trabalhos de freelancer, e eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer um terceiro ano do ensino médio o melhor possível, né.